Isaías capítulo 58, versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia. Isaías capítulo 58, versículo 11, um versículo apenas. Estou falando sobre aliança, é o ano da aliança, é o ano do comprometimento, é o ano da promessa, é o ano do novo, de viver um novo tempo, é o ano, como eu tenho falado, de viver o sobrenatural, os milagres e tantas coisas. Como eu falei, tem expectativa no meu coração e eu tenho percebido que isso tem acontecido na vida, no coração de cada pessoa. Agora, para que nós possamos viver isso, existem algumas coisas, não é só eu chegar, então eu vou para a igreja. O pastor está falando que se a gente for para a igreja e ouvir a palavra, as coisas vão acontecer. Não. Lembra aquela primeira palavra sobre Josué? Se você tenha coragem, você vai fazer, você vai tomar posse dessa terra, mas tenha cuidado de obedecer tudo o que está nessa palavra. Não se desvie dessa palavra. De alguma maneira tem algumas coisas que você precisa fazer, para que você seja bem sucedido, para que você tenha vitória, para que você seja próspero. Então, de alguma maneira, não adianta nós apenas irmos na igreja, ou de alguma maneira começarmos a cantar, ou de repente participarmos de cultos como esse que nós temos participado, e sairmos aqui vibrando, e falando, nossa, esse é o ano. Mas de alguma maneira, se nós não mudarmos algumas posturas, algumas atitudes, a maneira de pensar, de falar, de agir, às vezes esse ano da aliança para você, talvez não seja o ano que você vai decolar. E daí você vai falar assim, mais um ano. Lá, o pastor falou que seria o ano de eu tomar posse das promessas, e esse ano eu não tomei posse das promessas. Daí será que você mudou, você se posicionou, você se consagrou, você viveu coisas novas, você teve algumas posturas? E eu queria, se fosse colocar um tema, e coloquei, toda vez assim colocar desafios para viver o ano da aliança. Quais seriam os desafios? E eu escolhi esse versículo aí. Nós vamos repetir muitos textos que nós estamos falando, mas esse é um versículo que você pode anotar aí. Mas antes da gente entrar nele depois, eu queria 3 desafios para que a gente possa viver um ano extraordinário. Para que você tem percebido que a gente tem orado, que a gente tem feito, a gente tem lançado o desafio da leitura da palavra, muitas coisas, mas se a gente não sair daqui fazendo algumas coisas, tendo alguns posicionamentos, talvez não seja suficiente apenas, mas tudo que nós estamos fazendo são ferramentas para que a gente viva o ano mais especial da nossa vida. E eu queria nessa palavra, de alguma maneira, trazer um pouco mais de ferramentas para que você possa sair daqui, assim, crendo que esse será o ano do sobrenatural, o ano da aliança para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? O Senhor o guardará constantemente, satisfará ou fartará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. O Senhor, Ele vai guiar você, Ele estará guiando você constantemente. Ele vai satisfazer os seus desejos, mesmo numa terra complicada, ressequida pelo sol, mesmo em meio ao deserto. E fortalecerá os seus ossos, Ele vai dar uma estrutura, Ele vai fortalecer as suas estruturas. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Meu querido, essa é uma palavra profética. Se eu fosse você, eu marcava aí, palavra do Senhor para a minha vida em 2021. Coloca aí, palavra profética para a minha vida em 2021. O Senhor o guiará
constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam, em nome de Jesus. 3 desafios, eu já vou colocar os 3, mas depois eu vou passando um por um, para que esse ano a gente experimente o ano da aliança, o ano onde a gente vai poder usufruir das promessas, da bênção de se fazer uma aliança com Deus, para que a gente viva o melhor, o extraordinário, experimente os milagres de Deus. A gente primeiro precisa ter uma mente profética. Segundo, ter lábios proféticos. Terceiro, ter olhos espirituais. Se você passar esse ano, se a tua vida, se você colocar isso como meta, como desafio, esse ano eu quero ter uma mente profética, eu quero ter lábios proféticos e quero ter olhos espirituais, meu querido, eu posso dizer que esse versículo vai se cumprir na tua vida. Se você colocar isso como meta, esse ano, eu vou ter uma mente profética. Depois eu vou falar o que é uma mente profética, o que é ter lábios proféticos e o que é ter olhos espirituais. Se nós tivermos tal postura, isso é um desafio, porque não é fácil. Nós estamos falando sobre viver uma vida espiritual em meio a uma vida natural, em meio a circunstâncias, em meio àquilo que nós estamos acostumados a ver, a se deparar, a falar, a ouvir, tudo que é natural. E de repente, o desafio para nós é falar assim: não, eu vou viver uma vida para além de tudo isso. Porque senão eu vou lá, eu vou falar assim: não, eu quero viver as promessas, porque Abraão, ele tomou posse da promessa, ele viveu, Deus falou que ele seria pai de multidões, que daria um filho para ele, demorou 25 anos, mas Deus cumpriu a promessa. Mas eu pergunto, como que Abraão viveu a vida dele? Ele viveu de uma maneira natural? E essas 3 características, eu queria falar para você, eu tenho estudado o que esses homens, porque eu quero viver o que Abraão viveu, eu quero viver o que Davi viveu, eu quero experimentar o que José experimentou, eu quero viver o que esses homens que eu tenho pregado, tenho estudado, eu tenho falado, vindo aqui na igreja e falado assim: não, nós precisamos viver isso. Deus é o mesmo ontem, o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão. Mas por que a gente não vive o que Abraão viveu? O nosso Deus é o mesmo Deus de Davi, mas por que os nossos gigantes não caem? O nosso Deus é o mesmo Deus de José, mas por que de repente a gente parece que não sai da prisão, a gente nunca chega no palácio? Às vezes, é porque nós não vivemos como esses homens. Talvez seja porque nós não temos posturas diante da vida, como esses homens tiveram. E daí eu comecei a pensar, como esses homens viveram? Porque eu quero viver dessa maneira. E se você começar a escarafunchar, começar características de Abraão, características de José, de Jacó, de Davi, de Jeremias, desses homens, aí vão lá para o Novo Testamento, de Paulo, de Pedro, desses homens, você vai perceber que eles viveram uma vida no natural, mas em meio ao natural, eles tiveram uma mente profética, eles tiveram lábios proféticos, e eles tiveram olhos espirituais. Então isso, caiu uma ficha. Marinho, se você tiver uma postura dessa, talvez você conquiste tudo que esses homens conquistaram. Quem quer conquistar o que esses homens conquistaram? Quem quer viver um 2021 realmente como esses homens viveram? Então, meu querido, se prepare, porque aqui está lançado o desafio, que 2021
Eu e você precisamos ter essas 3 características, e eu quero começar. A primeira característica é ter uma mente profética. 2021, diz assim, todo mundo repetindo, em 2021, eu quero ter uma mente profética. Eu vou ter uma mente profética, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? O que seria ter uma mente profética? É aquela mente, é aquela pessoa que pensa a vida a partir da Bíblia, é aquela que pensa a partir, tudo que ele vai analisar, fazer, pensar, ele sempre pensa, ele sempre analisa a partir daquilo que Deus disse, daquilo que Deus falou, daquilo a partir do que as profecias, daquilo que a promessa, a partir daquilo que a palavra de Deus fala. E nós já demos o pontapé inicial, porque muitas vezes nós não temos agido como uma mente profética, porque tem faltado na nossa mente a profecia. Ou seja, tem faltado na nossa mente a palavra de Deus, porque na nossa mente está cheia de informação, está cheia de informação da televisão, está cheia de informação do trabalho, está cheia de informação de tudo quanto é lado, mas está faltando informação da profecia, da palavra de Deus. Por isso que os homens, você lembra Ezequiel, você lembra João lá quando Deus revela para ele, fala assim, olha, come esse livro, traz uma visão que ele precisava comer o livro da profecia, ou seja, essa profecia precisa estar dentro de você, precisa estar no teu coração, precisa estar na tua mente. Nós não temos tido mente profética, porque tem faltado palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, tem enchido o nosso coração, cheio de Netflix, cheio de celular, cheio de Instagram, cheio de que o outro diz, cheio do que a menina falou, cheio do que postaram, cheio de foto, cheio disso, cheio daquilo, mas tem faltado estar cheio da palavra de Deus. Por isso que nós começamos o ano bem, nós começamos o ano enchendo a nossa mente da palavra de Deus, da profecia de Deus, e daqui para frente, esse ano, o que vai ditar a nossa mente será essa palavra poderosa, bendita, essa palavra da profecia. Nós estaremos em 2021 sendo guiados por essa palavra. Meu querido, eu nunca vi tanta informação, tantas palavras, tantas opiniões sobre tudo. Nós temos opinião sobre política, sobre família, sobre futuro, sobre igreja, sobre o homem, sobre todos os assuntos polêmicos. Porém, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Mais importante do que o que se fala é quem fala. Tem muita gente falando coisa boa, mas quem é a pessoa? Se um Zé Mané ali, que você nem conhece, chegar e falar assim, eu tenho um sonho. Você vai falar assim, você vai parar para ouvir qual é o sonho dele? Agora chega um tal de Martin Luther King numa praça lotada, fala, eu tenho um sonho, todo mundo compra o sonho do cara. É a mesma coisa, o que eles falam? Um sonho, eu tenho um sonho. Mas quem falou? Agora, quem que falou? Quem que fala? Quem que é o autor dessa palavra? Meu querido, nós temos dado crédito para filósofos, para artistas, para políticos, para tanta gente. E como tem faltado a gente dar crédito para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da vida, criador dos céus e da terra, aquele que já sabe o princípio, o meio e o final de todas as coisas. E a gente segue a nossa vida, escolhendo, fazendo, decidindo, de alguma maneira, baseado em quê? Nos achômetros, nas conclusões humanas. Mas, meu querido, que esse ano nós possamos
ter uma mente profética. E ter uma mente profética é uma mente que é guiada, dirigida pela palavra de Deus. É diante de qualquer assunto. Surgiu uma situação lá no meu trabalho. Espera aí, qual é a tua opinião? A minha opinião é o que a palavra de Deus fala. Surgiu uma situação lá na faculdade, está tendo uma discussão, qual é a tua opinião? A minha opinião é o que a palavra de Deus fala. Surgiu uma situação no relacionamento ali familiar, está um conflito imenso lá, e está cada um falando que acha que o certo é o outro, é a outra e não sei o quê. Que você acha? O que eu acho é o que a palavra de Deus fala. A minha vida é pautada sobre a palavra de Deus. Sabe, meu querido, tem faltado para que a gente consiga, e quando eu falo ter uma mente profética, é ter um coração, é ter uma vida a partir do momento de tudo. Quando surgiu essa pandemia, em 2020, tanta gente falava, surgiu da China, foi a turma lá, não, é Deus, não, é o diabo, é castigo, não é castigo, não, e tanta coisa, e a gente fica lá, mas peraí, minha mente está onde? O meu coração está onde? O que dirige a minha vida? O que conduz? E daí tem alguns textos, meus queridos. Isaías 48, 17, pode colocar na NVT, eu daí já vou citar alguns textos. Isaías 48, 17, Isaías 42, 16, você pode anotar aí também. Isaías 30, 21, vou repetir para você anotar. Isaías 48, 17, Isaías 42, 16, Isaías 30, 21, 3 textos falando por que eu posso e devo ter uma mente profética. Porque Deus é aquele que nos guia, nos conduz, que sabe todas as coisas. Se nós tivermos uma mente profética, quando eu falo profética, eu vou para os lábios, às vezes você está até meio assim, mas mente é isso. Não, é ter um coração, ter uma mente, ter a vida pautada sobre a palavra de Deus, sobre os seus ensinos, sobre as diretrizes dele, porque ele é aquele que sabe todas as coisas, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o que sabe o que passou, o que vai passar, o final. E a palavra de Deus diz assim, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é bom. O Senhor só nos ensina o que é bom. Sabe por que nós precisamos ter uma mente profética, uma mente conduzida pela palavra de Deus? Porque se for assim, nós seremos conduzidos naquilo que é bom, nós aprenderemos aquilo que é bom, não aquilo que não presta, não aquilo que está na moda, não aquilo que de alguma maneira tem uma aparência de bondade, que legal, de inteligência, de intelectualidade, mas que no final, depois, não serve para nada, leva à morte. Mas aquilo que o Senhor, nosso Deus, a palavra dele, só tem coisas boas para nos ensinar, e ele é aquele que nos conduz pelo caminho que nós devemos seguir, meu querido. Você quer viver os melhores dias, o melhor ano da sua vida? Deixa a tua mente e o teu coração se encher e ser conduzido pela palavra de Deus. Amém? Isaías 42, 16. Conduzirei este povo cego por um novo caminho. Meu querido, muitas vezes, você sabe que a maior dificuldade é a gente entender e achar, reconhecer que muitas vezes nós não sabemos. Porque você pergunta, a maior dificuldade é uma pessoa falar assim, não sei. Você pergunta um negócio, a pessoa enrola, fala uma abobrinha lá, fala uma besteira, mas ele não fala, eu não sei. A gente, meu querido, o ser humano está aí perdido, está se perdendo, já tentou 500 caminhos, mas porque realmente não reconhece, fala assim, nós somos cegos. Mas a palavra de Deus fala assim que conduzirei esse povo cego por um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido, transformarei em luz a escuridão diante dele, e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas, não o abandonarei. Meu querido, está incerto,
2021 está voltando, vai piorar, as coisas estão difíceis, e o pastor lá está falando que vai ser o ano que a gente vai tomar posse, mas o que estão sendo falado lá, a gente percebe diferente. Não, meu querido, eu estou falando não é baseado no que eu acho, eu estou falando baseado na palavra, porque a minha mente é uma mente profética, a minha mente é uma mente que está cheia da palavra de Deus, e eu só estou transmitindo isso para você, porque o meu Deus fala que vai me guiar, mesmo que eu fosse cego, mesmo que eu não enxergasse, mesmo que eu tivesse que atravessar um caminho ou um 2021 difícil, Ele fala que vai aplanar os meus caminhos. Aleluia, glória a Deus, e que não me abandonaria. Para terminar, Isaías 30, 21, os seus ouvidos o ouvirão, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pelo qual devem andar, quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Meu querido, sabe por que nós precisamos ter uma mente profética ou voltada para a palavra de Deus? Porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai falar para a direita, para a esquerda, volta, recua, avança. É Ele que vai nos dirigindo em todas as coisas. Quero contar um testemunho. Diante dessa pandemia em 2020, chegou um momento lá que eu comecei a ficar desesperado como pastor. A gente parou, fechou a igreja aqui, a gente começou a fazer online, a gente parou célula, a gente parou tudo, e de repente começou a chegar lá a mensagem: pastor, estou brigando com meu marido, pastor, meu marido não sei o quê, pastor, minha esposa não sei o quê, pastor, fulano de tal não quer mais nem saber das coisas de Deus. Começou a chegar uma enxurrada de problemas, gente abandonando a fé, gente com problema na casa, gente com um monte de coisa. Eu comecei a ficar desesperado, falei: meu Deus, gente que até ontem, até antes de parar o culto, da igreja parar, estava lá firme, estava sendo alimentada, e eu comecei a ficar assim angustiado, falei: Deus, e aí? O que a gente faz? Não, eu vou na casa. Não pode na casa. Não, ligar. Não, mas liga. Não. Eu comecei a ficar desesperado. Falei: o que a gente vai fazer? E na hora começou a vir uma voz: volte os trabalhos. Falei: meu Deus, mas não está nem podendo ainda. Não, essas pessoas precisam ser alimentadas, precisam ser cuidadas. Eu comecei a ouvir uma voz atrás de mim, que estava falando aqui, me guiando. Não mais uma mente profética, não, mas o que o governador, o que as pessoas, o que a imprensa fala, o que tudo fala. Mas eu não tenho essa mente, a minha mente não é voltada para o natural, a minha mente é voltada para as coisas sobrenaturais, a minha mente é profética, a minha mente, eu sou guiado por Deus. E de alguma maneira começou, e eu fiquei assim, mas é uma responsabilidade. E Deus começou a falar assim: não, Marinho, essa turma precisa, o que mais precisa é da palavra de Deus. Elas precisam ser alimentadas, precisam ser renovadas, fortalecidas. Essa turma aqui, talvez não vão pegar o vírus, mas sabe o que vai acontecer? Vai se afastar, amanhã depois não vai morrer de Covid, vai morrer e vai para o inferno e vai morrer até a morte eterna, que é muito pior. Tem que voltar. E eu comecei a ficar assim, e orei, comecei a orar, e Deus começou até reunir a liderança aqui, e despejei o que estava no meu coração aqui para a liderança. Mas não fiz isso porque eu estava querendo, porque era um peso. Mas aquele que é guiado, tem uma mente profética, ele fala assim: é para ir para a luta, é para enfrentar gigante, mas eu tenho uma voz que está atrás de mim, e eu tenho uma mente profética. E em 2021, e daí nós voltamos e viu como foi, e daí comecei a ver vários pastores: Marinho, você voltou aí? Voltou. E daí, estou voltando. Vi alguns pastores que não voltaram, que demoraram muito para voltar. Alguns por não ter condição mesmo. Depois, Marinho, tivemos um prejuízo absurdo. Tivemos hoje mesmo, se for clandestino, a gente vai fazer. Porque a gente não para, porque foi. Mas lá atrás, com 2 meses, não deu 2 meses e pouco de parada, a voz do Senhor: Marinho, aqui, para a direita, para a esquerda, e o Senhor tem nos abençoado.
E 2021, mais do que nunca, eu quero ter essa mente profética. Agora não é só para a igreja, é para casa, é para a família, é para as situações no trabalho, é para todas as áreas da sua vida. Quer ter um 2021 abençoado, cheio da presença de Deus? Tenha uma mente profética, porque o Senhor é aquele que guia, que diz, que fala, e é Ele que você deve ouvir. Tenha um coração cheio da palavra dele, em nome de Jesus, amém? Segundo, não só ter uma mente profética, mas tenha lábios proféticos. Vamos lá? Topa falar comigo? Esse ano, eu terei lábios proféticos, em nome de Jesus. Mais uma vez, esse ano, eu terei lábios proféticos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? O que é ter lábios proféticos? É abrir a boca para replicar a palavra de Deus, é como se fosse um alto-falante do coração. Se o meu coração, se a minha mente, se eu tenho uma mente profética, a minha boca vai se tornar um alto-falante da mente, do coração, daquilo que dentro de mim, no meu coração está cheio. A minha boca será a boca de Deus aqui na terra. Usar a boca para abençoar vidas, é lamentar menos e louvar mais, é ter menos ais e mais aleluias, é ser boca de Deus aqui na terra, meu querido. Você sabe o grande problema, mais do que ter mente, porque às vezes a diferença de ter mente, de acreditar, nós acreditamos na palavra de Deus, mas isso não toma conta do nosso coração. E eu, voltando só um pouquinho, ter mente profética não é acreditar, é viver, é ser contagiado, é ser controlado, a ponto de que a minha boca flua aquilo que está no meu coração, ou na minha mente. Porque às vezes nós acreditamos que Deus é bom, que Deus faz, mas sabe o que sai da minha boca? Aquilo que realmente está no meu coração. Sabe o que está no meu coração? Não adianta, não dá certo, não dá. Já vi esse filme. Meu filho, minha casa, meu marido, essa igreja, esse pastor, esse país, essa política e tudo isso daí. Espera aí, você está sendo guiado, tua mente é uma mente profética? Não, porque a palavra de Deus não fala nada disso. A palavra de Deus fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A palavra de Deus fala que se nós profetizarmos, coisas podem acontecer. Fala que se o povo dele orar, clamar, se humilhar, buscar a face dele, ele ouviria do céu, viria, sararia nossa terra e mudaria nossa história. Mas a gente, de alguma maneira, a gente conhece esse texto, mas sabe o que a gente fala? Não tem jeito. Brasil, é política, minha casa, meu marido, minha situação. Espera aí, a tua boca está longe de ser profética, mas sabe por quê? Porque na verdade o teu coração não foi tomado pela palavra de Deus. Então, meu querido, primeira coisa, a Nilva hoje, eu preparando a mensagem, ela lendo, fazendo as leituras dela lá, e ela começou a falar, contar, eu falei, já está pegando, já falou umas 3, 4 mensagens, que Deus está dando para ela lá, do Gênesis, começou a falar, Marinho, isso daqui, você viu essa situação, e olha o que aconteceu, e não sei o quê, a palavra de Deus vai gerando isso, isso você já vai tomando conta. Eu não sei se você já chegou nesse ponto de não só a leitura, mas o Espírito começar a mostrar os detalhes da leitura, e não só os detalhes, as lições daquela história, e aquilo começa a gerar vida em você, e daí, amanhã depois você vai passar uma situação, virá aquela situação lá de Rebeca, aquela situação de Jacó, aquela situação de Raquel, aquela situação de Abraão, aquela situação, e daí significa que a palavra de Deus já está começando a se transformar em vida em você. E daí o próximo passo é fazer com que aquilo saia pela tua boca.
E de alguma maneira, em vez de falar assim, não vai dar. Não, lógico que vai dar. Deu para Abraão, deu para Isaac, deu para Jacó. E o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Então vai dar para mim. Eu tenho boca profética. Eu vou falar aquilo que a palavra de Deus fala. Sabe, meus queridos, nós perdemos muito. Sabe o que a palavra de Deus fala? Salmo, deixa eu ver aqui. Mateus 12, 34 fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus mesmo fala que aquele povo lá, não precisa colocar. Agora Provérbios 18, 21, coloca aí Provérbios 18, 21, fala que a vida e a morte estão no poder da língua, no poder dos lábios, no poder da palavra. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Meu querido, os testemunhos negativos e positivos sobre palavras são incríveis. Como eu falei, tanto para o mal quanto para o bem. Pessoas que falaram, minha filha não vale nada, eu prefiro ver minha filha se prostituindo do que ver minha filha na igreja pentecostal. Prefiro ver minhas filhas, uma pessoa que era muito tradicional, um cristão, uma pessoa que gostava, não podia nem bater palma assim. As filhas começaram a ir para uma igreja mais avivada, ele muito tradicional, falou, eu prefiro ver minhas filhas se prostituindo do que naquela igreja lá. As filhas foram para a prostituição. Mais palavras, um pai falava para o seu filho, toda hora, seu porco, porque não sabe comer, seu porco. Numa dessas, seu porco, teve que ligar para o pastor, porque o filho, criança, ficou endemoniado com o espírito, começou a imitar, parecia um porco, um espírito de porco, um espírito maligno se apoderou, porque o pai ficava, seu porco, poder da palavra. Mas também tem o poder da palavra bendita. Minha mãe, por diversas vezes, meu pai chegava embriagado lá atrás, depois de vomitar, só embriaguez, minha mãe dava banho, lavava e começava a passar a mão na cabeça dele e falava, você vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção, você vai ser um pastor, você vai ser uma bênção. Não preciso falar do resultado que você conhece, a bênção, o poder da palavra. Tenha lábios proféticos, meu querido. Você quer começar a viver o mais de Deus? Você quer que a palavra de Deus se cumpra na tua vida? Comece a profetizar, a declarar a palavra de Deus. Senão não tem jeito. Você quer viver as promessas de Deus? Então fale, o gigante vai cair, o mar vai se abrir, as muralhas vão cair, a minha casa vai servir ao Senhor, os meus filhos serão profetas do Senhor. Eu vou viver o melhor do Senhor esse ano em nome de Jesus. Declare isso em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Meu querido, Deus, Ele guarda a nossa vida. Ele é aquele texto lá, eu li, o Senhor os guiará continuamente, lhe dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Esse texto diz sobre direção, orientação, cuidado, proteção. Por que eu posso ter uma mente profética? Por que eu posso ter lábios proféticos? Porque tem promessa de Deus, que Deus estaria me guardando, me guiando, me protegendo, me restaurando. Depois eu quero que você guarde, o Senhor os guiará continuamente, lhe dará água quando tiveres sede e restaurará as suas forças. Serão como um jardim bem regado como a fonte que não para de jorrar. Isso demonstra que o Senhor é a nossa direção, é a nossa orientação, é o nosso cuidado, é a nossa proteção.
é a nossa provisão. Então, meu querido, por que eu posso profetizar? Por que eu posso usar a minha boca esse ano para declarar, para ser uma boca profética? Porque tem promessa de Deus para mim, porque Deus prometeu que Ele estaria comigo, porque Deus prometeu que mesmo num lugar, numa terra árida, Ele faria, me fartaria, mesmo num deserto, Ele abriria um caminho, mesmo num lugar seco, Ele faria um rio nascer ali, meu querido. Então, de alguma maneira, porque minha mãe diante do natural, eu estou diante de uma pessoa que é um bêbado, ou que é uma pessoa que bebe, não é uma bênção, mas ela se apegava, tinha uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então a boca dela não era para esse traste, a boca dela era para declarar a palavra de Deus, a mente dela era tomada, era consumida pela palavra de Deus, porque ela lia a palavra de Deus, porque de alguma maneira o coração dela era cheio da palavra de Deus. Então ela via a circunstância. Qual era a circunstância? Um marido ainda que não era bênção, mas o coração dela falava assim: mas vai ser uma bênção. E a boca dela saía o que estava no coração, e o que saía do coração ia para a boca, era: vai ser uma bênção. E sabe o que aconteceu? Se tornou uma bênção, porque quando nós nos colocamos a ter uma mente profética e ter lábios proféticos, meu querido, aquilo que não existe vem à existência, porque é promessa de Deus, porque é palavra de Deus, em nome de Jesus. Salmo 121, 5, promessa de que o Senhor nos guarde. Eu quero só trazer algumas promessas para que você possa descansar, porque às vezes a maior dificuldade nossa de profetizar é assim: mas será? Eu vou profetizar, mas eu sei que Deus, mas será que vai acontecer? Cara, é tomar conta, é ser possuído pela palavra de Deus. Salmo 121, 5, 1 Pedro 5, 7, e depois Salmo 37, 18 e 19, por favor, você anota aí. Salmo 121, 5, 1 Pedro 5, 7, Salmo 37, 18 e 19. O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Meu querido, você pode estar tudo meio complicado, você ainda pode não estar vendo a terra prometida, você ainda pode estar diante do mar, você ainda pode estar na sua casa, num terreno árido, mas traga à sua memória as promessas de Deus, encha o teu coração, a tua mente de palavras proféticas, comece a encher a tua boca, os teus lábios de palavras proféticas, porque o Senhor promete que estaria com você, que vai te cuidar, que vai guardar de você, que tem palavras para você. 1 Pedro fala para não estarmos ansiosos por coisa alguma. Eu estou ansioso, eu não consigo me relaxar, eu não consigo fazer igual o pastor fala lá. Parece que é tudo fácil quando ele fala lá, porque eu fico assim, será? Eu fico assim, uma ansiedade. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de você, meu querido. Sabe por que eu posso ter um coração, uma mente profética? Sabe por que eu posso colocar minha boca à disposição dEle para profetizar? Porque Ele fala que Ele tem cuidado de mim, que eu posso descansar nele. Então eu posso declarar coisas que a princípio eu não estou vendo. Você quer dar um exemplo? Quer um exemplo? Ezequiel, o que você está vendo? O anjo leva ele num vale de ossos secos. O que você está vendo? Eu estou vendo só osso, sequíssimos, fala o texto lá, muito seco. Ele vai para um cemitério exposto, onde não tem cova, está lá, tudo lá, um vale cheio de ossos secos. O que eles, no natural, o caos, e ele está ali, é uma visão sobre o próprio povo, Israel. Então aquilo é uma visão para mostrar a realidade de Israel. Agora, qual é a tua realidade? Às vezes a tua realidade, qual é a tua realidade da tua casa, do teu trabalho? Qual é a realidade que você tem vivido? Deus de alguma maneira conduz você e fala: o que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos, eu estou vendo impossibilidade. Acaso essa situação pode mudar?
Ezequiel fala, tu sabes. Ou seja, se o senhor quiser, pode. Daí Deus fala assim, você tá certo, Ezequiel, pode deixar comigo. É isso que Deus fala? O que Deus fala? Ezequiel, o negócio é com você, cara. Comece a profetizar, se você sabe que eu posso, então comece a falar, comece a declarar, comece a profetizar. Daí ele começa a falar e sabe o que acontece? A situação começa a mudar, os ossos começam a bater, se juntar, começa a situação e de repente aquele vale de ossos secos se transforma num exército e Deus fala, eu vou fazer assim com vocês, ó casa de Israel. De alguma maneira, Deus está falando com você, meu querido, 2021 pode ser assim com você, pode ser assim na tua casa, pode ser assim na tua família, pode ser assim com o teu filho, pode ser assim com a nossa nação, pode ser assim com a nossa cidade, pode ser assim com as circunstâncias mais improváveis. Basta nós, como povo de Deus, começarmos a viver uma vida de homens e mulheres que não vivem apenas no natural, mas nós fomos chamados a viver uma vida de homens e mulheres que vivem uma vida com mente profética, com lábios proféticos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E por último, com olhos espirituais. Então, primeiro, ter uma mente profética, segundo, ter lábios proféticos, terceiro e último, ter olhos espirituais. Então, vamos lá? Esse ano, eu vou ter olhos espirituais. De novo, esse ano, eu vou ter olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Meu querido, você está crendo nessa palavra? Eu não sei. Quando o Espírito foi ministrando isso daí em mim, eu já fui assim, me imaginando. Eu já estou me vendo daqui a um mês. Eu já estou me imaginando, nossa, não, mas eu já estava falando, não, mas eu quero falar mais. Eu quero crer mais. Eu quero ser possuído mais pela palavra de Deus. Eu quero, porque como eu falei para vocês, eu estou com expectativa. Agora, se só ficar na expectativa, talvez daqui a um mês, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar assim, pregando assim, ó. Não aconteceu nada. Não, você também. Talvez daqui a um mês você possa dizer, não, meu querido, comece a pegar tudo isso. Até incentivar você. Queria incentivar você a voltar a pegar essas palavras. Eu não sei se você já é inscrito no nosso canal do YouTube. Eu queria que você se inscrevesse lá, você não se inscreveu. Se você se inscreveu, compartilhe esse canal, passe para a tua família, passe para o lugar de trabalho lá. E mais do que isso daí, volte a ouvir as palavras. Eu queria te incentivar a ouvir a palavra da passagem do ano. Queria te incentivar a ouvir a primeira palavra do primeiro domingo, de quinta agora. As próximas palavras, volte a se alimentar disso, porque isso, a palavra de Deus mesmo fala, como que a gente vai aumentar a nossa fé? A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. E tem tido palavras, de alguma maneira, você vai parece tomando posse daquilo. Você ouve uma vez, você ouve duas vezes, aí vai falando assim, é isso que eu vou viver. Porque eu sei que você sai daqui, e às vezes, a hora que você chega na tua casa, você fala assim, nossa, lá na igreja parece que é tão fácil. A hora que chega em casa, vê que é difícil. É porque na casa é a realidade. Aqui você está numa dimensão espiritual, você está ouvindo aquilo, a palavra de Deus, que é o sobrenatural. Mas eu quero dizer que tudo que é natural só veio a existir por causa daquilo que é sobrenatural. Veio todas as coisas que nós vemos, que são palpáveis, só existem por causa da palavra de Deus. Então nós precisamos começar a nos mover sobre aquilo que é o sobrenatural, que é a palavra de Deus. Amém? Está começando a ficar assim? Será que eu estou passando muito tempo? Estou sentindo a igreja assim? Será que meus queridos, a palavra de Deus é aquilo que tem que nos lançar para viver o mais dele esse ano. Último, ter olhos espirituais. O que significa isso? É enxergar o que ninguém vê. É enxergar o que Deus está fazendo, mesmo quando ninguém está enxergando.
Isso é ter olhos espirituais, é começar a perceber coisa que ninguém percebe. Nós somos o povo que tem o Espírito Santo de Deus. Nós somos o povo que de alguma maneira pode enxergar coisas que ninguém enxerga, perceber coisas que ninguém percebe. Às vezes nós estamos vivendo como se não tivéssemos diferença nenhuma. O homem natural do homem espiritual. Você coloca no trabalho lá, tem 5 funcionários, está todo mundo lá. A empresa vai falir, a empresa vai falir. Mas também por causa do plano lá, e tá 5 lá. Tem 4 que não tem o Espírito Santo de Deus. O 5º tem o Espírito Santo de Deus, e ele está falando a mesma coisa, ele está enxergando a mesma coisa. O problema é o presidente, o problema é o governador, o problema é não sei o quê. Cadê o cara que tem a visão, os olhos espirituais, falar, não, isso daqui, de alguma maneira, não, nós vamos levantar aqui, eu estou aqui, o Espírito Santo de Deus vai começar a agir aqui, nós vamos orar, essa empresa vai ser levantada aqui, Deus vai abençoar, porque eu estou aqui como homem de Deus, e a palavra de Deus vai se manifestar aqui. Acho que eu estou pegando muito pesado hoje, é isso? Eu já estou querendo viver coisas muito assim, sem vocês perceberem, sem ainda vocês verem, vocês estão precisando ver algum paralítico andar aqui ainda, antes da gente começar a viver. Estou orando para isso daí, nós vamos ver logo, se Deus quiser. Mas para ver, está faltando, sabe, está faltando aquilo que eu falei de ousadia. Está lá a gente perceber, falar, um cara lá falar, não, sabe por que a gente está vivendo isso daí? Por causa de que nós não temos uma postura, porque a gente fica aqui, sabe, os 5, vou voltar para o exemplo do trabalho ali, tem 5 caras que está lá, vai trabalhar com uma má vontade, vai lá, fica tentando passar o tempo, não tem excelência, não tem mordomia, não tem disciplina, não tem nada, e a coisa está de mal a pior. Falta alguém levantar e falar, não, meus queridos, nós precisamos, sabe, às vezes está assim, porque a gente não tá com vontade, sabe, porque a gente só fica metendo pau no patrão. Se a gente começar aqui, realmente fazer a nossa parte, orar, mas orar, você vê como que ele é ruim? Não, mas a Bíblia fala isso, começar a agir como alguém que percebe diferente, que analisa diferente, não, sabe, se isso fechar, é a minha família que vai perder a tua família. Nós precisamos fazer o nosso melhor aqui, vamos começar a fazer, vamos fazer diferente, é começar a ter percepções. Esse vírus, essa questão política, um monte de injustiça, um monte de coisa, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. A gente só consegue ver o fulano, o presidente, o governador, o patrão, a esposa, o filho. A gente não consegue perceber que por trás de tudo isso existe uma obra maligna. A gente não consegue perceber que por trás de tudo isso o inimigo está tentando destruir famílias, casas, cidades, um monte de coisa. A gente só está aqui, a gente vai na igreja, canta, mas não consegue ter percepção espiritual. E cadê o povo de Deus? Cadê o povo que fala, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar além das coisas naturais? Porque você sabe que o povo de Deus sempre conquistou e venceu, porque eles conseguiam enxergar além daquilo que era natural. Eliseu, não lembro, agora confundi, diante lá de um exército, um rei lá manda um exército lá contra ele, de alguma maneira é cercado por um exército lá natural, cheio de cavalos, de arma, um armamento, ele está cercado, se vê cercado, de manhãzinha o servo dele abre a janela lá, vamos morrer, estamos perdidos, ali estamos cercados, mas tinha alguém, Eliseu, tinha alguém com olhos espirituais. Eliseu estava tranquilo, enquanto quem só percebia o natural estava desesperado.
Sabe por que muitas vezes nós ficamos doentes, nós ficamos desesperados, nós desistimos do ministério, sabe por que nós desistimos da família, sabe por que nós brigamos, sabe por que um monte de coisa ruim acontece? Porque é falta discernimento espiritual. A gente começa, daí Eliseu está lá, tranquilo. O que você está nervoso? Não, a gente está cercado, vamos morrer, acabou, não sei o quê. Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos dele, ou seja, dê olhos espirituais. De repente, os olhos dele se abrem, e ele começa a olhar as campinas cheias de anjos, cavalos de fogo, guerreiros, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E para nós, parece que é muito louco isso daí. Porque isso daí é coisa na Bíblia. Mas eu quero dizer, meus queridos, isso é mais real do que o que a gente imagina. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Você não sabe quantas vezes um anjo apareceu na tua frente para te livrar. A gente não sabe quantas vezes por dia o espiritual, aquilo que a gente não vê, acontece. Eu falei, estou vendo fumaça, esse ano eu quero ver mais do que fumaça. Brincaram comigo. Eu falei, não, esse ano eu quero ver mais, quero ver anjo, eu quero ver coisas assim. Estou orando, é lógico que é Deus, a prerrogativa é Deus. Mas eu quero ver mais, alguns exemplos para você, teria vários. Que eu não vi, mas tenho certeza. Uma vez estava saindo de Guaricanga dando aula, ali naquele trevo, antigamente ele era tudo de terra. Eu estava saindo e geralmente eu saio no acostamento e depois dou aquela olhadinha, né, no acostamento, dou uma olhadinha assim. E no dia mesmo esquema lá, eu dei uma olhadinha, nada assim, né. Daí eu entrei no estacionamento, no acostamento, para daí dar mais uma olhadinha e entrar na pista. Eu não sei o que aconteceu, o que foi, mas o volante do meu carro fez assim, ó, virou, eu entrei lá no canavial, assim. Eu estava entrando, alguém pegou o volante do meu carro e fez assim, porque eu estava firme aqui, só entrando, aconteceu isso, eu assustei, mas no que eu assustei, não deu, eu assustei duas vezes, eu assustei com o tranco que deu o volante, porque jogou meu carro para o lado, e no mesmo tempo já senti um vento, o carro quase assim, um caminhão passou a toda no acostamento, eu não tinha visto o caminhão, daí eu fiquei assim, quem que puxou o volante? Eu não tenho, foi um anjo, não foi um vento, foi um anjo. Esses tempos atrás, a gente estava em Caldas Novas, lá, uma piscina pegando fogo lá, quente, que não dava para ninguém pular lá. O filho do Edgarzinho Beni, que já veio aqui, ele pulou lá no meio, no caldeirão ali, com a boinha. Todo mundo ficou assim, ó. Ninguém tinha coragem de ir, ficou assim, e agora? E agora? O pastor João foi, pegou, pulou, e saiu com todo mundo olhando o Beni e o pastor João, não tinha uma queimadura. A gente colocava o dedão para ver ali, você não conseguia. Você não conseguia colocar o dedo na piscina. Tanto o Beni, o filho do Edgarzinho, como o pastor João, eles entraram, o Beni pulou, eles saíram, não ficaram com a pele vermelha. O que é isso daí? O que é isso daí? São os anjos do Senhor. Isso daí, a gente poderia falar tantas coisas, mas eu queria falar que nós precisamos começar a ter discernimento espiritual. Eu termino, só o último sobre isso daí. Minha mãe estava numa sala de cirurgia com um tumor na cabeça, do tamanho, como ela mesmo diz, já com toda a documentação, tamanho do maracujá, o tumor na cabeça, tamanho do maracujá, né? E tinha deixado os filhos em São Paulo, no Hospital do Servidor, e tinha deixado os filhos em Bauru,
meu pai lá com ela, mas despediram porque ia fazer cirurgia no dia seguinte. E despediram e, pode despedir aí, porque não sabe se volta, né? Uma cirurgia muito delicada, então tem uma despedida um pouquinho mais assim, séria, porque pode ser que aconteça alguma coisa aí, inesperada, né? E ela cantando, uma mente profética, lábios proféticos, mas mais do que isso daí, olhos espirituais. De alguma maneira ela cantando, todo mundo desesperado, mas ela tranquila. De repente meu pai vai embora, ela fica sozinha aquela noite, porque na manhã seguinte ia ser a cirurgia. De repente, em meio aos louvores, em meio a ela cantando, ela ouve uma voz falando assim: hoje você vai ver a diferença de quem serve ao Senhor e daqueles que não servem ao Senhor. E ela descansou, e falou que dormiu, pegou no sono. Acordou no outro dia: não vou fazer a cirurgia, não vou fazer a cirurgia. Não tem que fazer cirurgia, tem que fazer, não vou fazer, vou embora. Pegou meu pai: não, vamos embora. Não, mas não pode, não sei o que. Daí saíram de lá, tudo. Não, tem que fazer exame para ver como que está o tumor. Não pode fazer isso daí, tá. Daí estava lá, fizeram o exame, tem o exame lá. Tá só o sinalzinho, não tem mais tumor. Amém. São coisas que, diante do natural, meu querido, o problema nosso é que a gente está tão acostumado com o natural, e para mim, essa geração, e diante de tantas imagens, diante de tantas coisas, isso daí para mim é como se fosse entupindo o espiritual do povo de Deus. É como se tivesse colocado o espiritual, o sobrenatural do povo de Deus tivesse ficado abafado por tantas notícias, por tantas imagens, por tantas coisas. E hoje, nós, povo dele, povo de Deus, o povo da profecia, o povo da palavra, o povo da fé, a hora que a gente se depara com qualquer coisa, a primeira reação nossa é sempre no natural, enquanto deveria ser sempre no espiritual, sempre no discernimento. Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer? Qual é o teu objetivo? O que o Senhor tem para mim? Porque a minha vida é do Senhor, eu só estou nessa terra para cumprir o teu chamado, a tua vontade. Eu só estou aqui por causa de um plano maior. A minha vida, ela é um sopro aqui, eu estou aqui para cumprir algo que o Senhor quer. Então, enquanto eu estiver aqui, eu quero ter mente profética, eu quero ter boca profética, eu quero ter lábios proféticos, e eu quero ter uma mente, uma visão, eu quero ter olhos espirituais, ou seja, eu quero ter um discernimento espiritual diante de todas as coisas. Então aconteceu algo na tua casa, meu querido, você está vivendo algo na tua casa, que você está pensando em jogar toalha, que você está de alguma maneira não aguentando mais. Comece a falar: Deus, me dê um discernimento, me dê uma sabedoria que vai além da mulher, do sexto sentido feminino, ou até mesmo da inteligência masculina, da capacidade do homem, da força. Não, Deus, eu não quero nada disso, tudo isso está abaixo do teu poder, da tua sabedoria, da tua direção. Eu, em 2021, eu quero ser guiado pela tua palavra, tanto na mente, na alma, no coração, na boca, nos olhos. Eu quero viver o mais do Senhor, eu quero viver os teus milagres, eu quero viver as tuas promessas, e para isso, eu não vou ceder, eu não vou abrir mão de nada, mesmo que eu esteja em lugares que aparentemente é impossível, porque daí o Senhor vai estar me mostrando que eu estou no lugar certo, porque são esses lugares que o Senhor realiza os maiores milagres. É na cova dos leões, aonde Daniel experimentou o maior milagre da sua vida. Foi na fornalha
que Sadraque e Mesaque experimentou o maior milagre de sua vida. Foi em meio às intempéries de um mar revolto que os discípulos experimentaram o maior milagre de Jesus. Eu quero dizer, se nós, de alguma maneira, se estivermos passando, ou esse ano, ou de alguma maneira, dependendo do que você estiver vivendo, talvez seja a oportunidade de você se levantar, nessa postura, falando, é um desafio, esse ano eu vou viver o ano da aliança, e colher o resultado de viver esse ano, como? De alguma maneira, me comprometendo com Ele e com tudo aquilo que Ele me ensina, com tudo aquilo que Ele me orienta, com tudo aquilo que Ele fala, para a honra e glória do nome dEle. E nós vamos viver, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Meu querido, eu tenho falado e tenho repetido, porque eu creio de verdade que, diante das nossas posturas, nós vamos viver. Nós não estamos fazendo, você percebeu essa oração que nós estamos fazendo aqui? E cada palavra que eu tenho falado aqui, eu tenho tentado, eu não colocaria motivar, não é motivar, incentivar você a acreditar nessa palavra. Eu tenho trazido textos da palavra de Deus, até mesmo porque eu não sou nenhum pregador, um cara assim, tem um monte de argumentos humanos, até mesmo porque isso não muda nada, não muda ninguém. Mas eu tenho trazido aquilo que o Espírito tem colocado no meu coração, mediante a palavra dEle. E eu tenho percebido isso na minha vida. É aquilo que esses dias meu pai falou, Marinho, eu tô assim, os dois falaram, meu pai e minha mãe, falaram assim, a gente está impressionado com o teu crescimento. A gente está assim, a gente fica assim, e eles ficam mesmo assim, eles ficam emocionados. Daí eu fiquei assim, mas por que será? Só tem uma razão, um motivo. É a palavra de Deus na minha vida. É a palavra de Deus e o Espírito Santo. E daí eu falo, e o que eu tenho ganhado com isso? Meu querido, eu tenho ganhado uma alegria, uma satisfação, cara, eu estou pegando fogo, eu acordo, eu durmo agitado, eu não estou conseguindo nem dormir direito, porque eu fico querendo pregar, eu fico querendo fazer, eu fico querendo viver, eu fico sonhando, e eu nem nos meus melhores sonhos, nos projetos, eu poderia imaginar isso para a minha vida, mas eu sei que era o que Deus imaginava, era o que Deus sonhava para mim. Agora, por que eu estou passando isso para vocês, para a igreja? Porque eu não tenho dúvida que é isso que Ele tem pensado para cada um de vocês. Não é diferente, não é porque você é pastor, não, Ele tem pensado e o que Ele quer para cada um de nós, para você, para a tua casa, para a tua família, é isso que Ele quer. Ele quer que você experimente a verdadeira alegria, a felicidade, a satisfação, a realização, coisa que nada, dinheiro nenhum, diversão nenhuma, satisfação nenhuma pode gerar, mas a palavra dEle, o cumprimento da missão, você perceber que você está se aproximando dEle, de um momento de oração. A Nilva falou, estava na hora do louvor ali, na hora da oração, Marcos orando, a hora que terminou eu estava na outra cadeira, a Nilva falou, eu não estou nem vendo, a hora que termina as orações aqui de quinta, domingo, eu não sei o que vai ser, e quem me conhece sabe que eu era muito contido, eu não ficava assim, eu sou ainda muito contido, mas na hora da oração, na hora da pregação, eu estou querendo voar aqui, eu não sei não, se até o final de 2021 a gente não vai estar acontecendo alguma coisa assim não, mas é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você.
E não é só para você, é para você e para a tua casa, é para você e para os teus filhos, é para você e para o teu marido, para a tua esposa. Creia, não, mas ele não está aqui, mas comece a declarar, a profetizar, ele é uma bênção, ela é uma bênção, ele é do Senhor, eu vou viver todas as promessas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha família é do Senhor, eu vou viver eu vou viver o milagre, eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Não, mas não vivi ainda. Não, mas continue profetizando, a declarando, comece a profetizar, que a hora que a gente menos esperar, você vai ver o que Deus vai fazer. A hora que você perceber, o exército está formado, do caos, do vale de ossos secos, Deus levantou um exército maravilhoso, Deus salvou, Deus curou, Deus libertou, em nome de Jesus, aleluia.